Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Congelado no Tempo. Ela foi dada em Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, em 31 de maio de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A mensagem real que eu tinha para todos vocês foi dada esta manhã. Mas tem a ver com o desconhecido, não é? De que há um sistema que vocês têm dentro de vocês mesmos, que se esconde de vocês. Uma consciência do corpo que está pronta para apoiar você. Se você desejar começar um processo do que eu chamarei não iluminação, mas tornar-se maior com relação àquilo que você sabe, muito maior naquilo que você sabe, que empurra você adiante e mostra a você coisas, coloca você no caminho correto se você ouvir. Agora, isto está escondido de você. Da mesma forma, tanto que está escondido de você. Essa canalização em específico, nesta noite, não será um evento de resistência. Na verdade, é um evento divertido, se quiser usar esta palavra. Para mim, meu parceiro não sabe onde estamos indo aqui. E se ele soubesse, provavelmente ele não gostaria de ir até lá. Porque ele pede controvérsia dentro de qualquer um que esteja ouvindo, lendo, mas eu preciso dizer as coisas que eu preciso dizer. Aqui está a premissa do ensinamento desta noite. Tudo que vocês julgam neste planeta vem dos recursos daquilo que você conhece. E isso, portanto, é tendencioso. O resultado do julgamento é tendencioso. Cada decisão que você faz sobre o que você encontra na história, cada decisão passa através de um processo de lógica e um processo intelectual. Um processo que é honrado, talvez até mesmo um processo científico, baseado apenas naquilo que você já sabe. E isto, então, traz você a conclusões que frequentemente são tão erradas quanto podem ser. Não há coisas misteriosas com relação a isto. Isso é concordado, absolutamente há um acordo com relação a isso. E isto é o melhor que vocês podem fazer. Como vocês podem chegar a qualquer outra decisão baseado sobre coisas que talvez vocês não saibam ou não estejam conscientes. Mas o que eu quero dizer a vocês, queridos seres humanos, é que nesta era moderna, nessa cultura hoje, vocês não sabem muitas coisas. Vocês não sabem muito sobre o que está lá, o que acontece, o que aconteceu historicamente. Você não sabe sobre as culturas passadas que nunca deixaram nada para vocês observarem. Vocês não sabem sobre as coisas que vocês apenas assumem de certas formas porque vocês estão usando a sua lógica e o raciocínio atual para julgar o seu passado. E, portanto, eu quero trazer alguns exemplos, e isto é divertido para mim. Novamente, se vocês puderem usar esta palavra, é engraçado para mim porque eu preciso expor algumas coisas para vocês pensarem a respeito, devido àquilo que vocês não sabem. Então, deixe-me começar com um exemplo que vocês compreenderão completamente. Eu vou rotular esta lição, ou nomear esta lição. Energias antigas, congeladas no passado. Energias antigas, congeladas no passado.
Meus queridos, as culturas vêm e vão. Eles aprendem determinados tipos de coisas e depois são seguidas por outras culturas que podem fazê-lo melhor. E aquela cultura sempre deixará as coisas que a outra cultura desenvolveu e que não precisam mais. E neste processo, centenas de anos passarão sem a internet, nada para poder observar, nada para ver, e estas coisas são esquecidas. Imagine por um momento que você é um homem das cavernas. Imagine por um momento que, como um homem das cavernas, você encontra uma cápsula que veio do futuro. E naquela cápsula, e meu parceiro está me dando isso agora porque ele sabe para onde estamos indo, naquela cápsula está um Walkman da Sony. Agora isto é um tocador de fitas cassetes. O que o homem da caverna pensa sobre isto? Ele não tem nenhuma ideia. Absolutamente nenhuma ideia. Ele não tem nenhum conceito do que aquilo poderia ser. Nenhum. E então eu viro a página. Vocês têm um garoto de 7, 8 anos em casa. E então você dá a ele um pacote. E dentro do pacote está um Walkman da Sony. Eles não terão nenhuma ideia também do que é. E se você dissesse a ele que é um tocador de música, eles ainda não teriam nenhuma ideia. Eles irão apertar os botões, abrem a caixa, olham para ele e não compreenderiam. Eles não teriam nenhuma ideia. E então, se você fosse adiante dizendo o que é, o que faz, e mostrasse a eles um cassete que poderia literalmente criar todo um álbum de música, eles iriam girar os olhos. Porque eles têm um aparelho metade daquele tamanho, onde cabe milhares de músicas. Isso não está na consciência deles, porque eles nunca viram. O tocador de cassete, o toca-fitas, congelado no tempo. Os antigos não sabem o que é, e as crianças também não sabem o que é. O que acontecerá para eles? Se vocês removessem a internet, isto estaria perdido. Todo o processo do que aconteceu naqueles anos, onde vocês tocavam música, daquela forma, a tecnologia, o raciocínio, a ciência, teria toda indo embora. Hoje, vocês arquivam tudo, e, portanto, este dia, isto não será perdido. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Este é o exemplo que eu gostaria de mencionar. Uma tecnologia congelada no tempo. Uma tecnologia que não é mais utilizada, mas esquecida. Será possível que há outros? E eu não quero falar sobre tecnologia agora. Eu gostaria de falar sobre processos, culturas, crenças, o que vocês não sabem. Seu DNA não está funcionando muito bem, menos do que 40%. E, portanto, quando vocês veem certos tipos de coisas, vocês não são capazes de puxar isso do seu registro acástico. Vocês não podem ir e ter a verdade a respeito daquilo. Vocês podem apenas tomar decisões baseado naquilo que vocês sabem. Há um lugar neste planeta onde os indígenas criaram estradas que vão para lugar nenhum. Foi descoberto pela primeira vez a partir do ar. Elas estão tão longas, tão retas, tão acuradas, mas elas não vão para lugar nenhum. Se vocês derem uma olhada, vocês podem ver que algumas delas foram pavimentadas de forma bela, tão retas quanto vocês poderiam fazê-las. E elas vão, às vezes, por centenas de quilômetros, mas elas não levam a lugar nenhum. O que vocês pensariam sobre elas? Portanto, o ser humano pega a sua lógica mais elevada possível e então forma comitês
E então olham para todas as possibilidades do para que serviriam aquelas estradas, e eles dirão, bem, eles não tinham veículos, portanto, não há motivo nenhum para eles construírem estradas, de forma alguma, especialmente não tão retas. Eles nem iam de uma cidade para outra, eles simplesmente iam. Interessante, quando vocês olham essas estradas do ar, elas parecem como pistas de pouso. Pistas de pouso. Portanto, o próximo pensamento lógico, porque os humanos têm pistas de pouso agora, é que estas são pistas de pouso do passado. O próximo pensamento lógico é que elas existem porque alguém precisa de pistas de pouso. O que seriam? Aeronaves de aliens. Vocês veem a lógica aqui? Você compreende o que eu estou dizendo? Que vocês, como seres humanos, estão vendo aquela cultura a partir do seu ponto de vista e não do ponto de vista deles. Portanto, há todo um grupo da humanidade que olha para essas longas estradas, nós nem mesmo identificaríamos elas, criadas pelos antigos, e vocês dirão que eles eram pistas de pouso para aqueles que vinham das estrelas. Agora eu vou dizer o que elas são, e eu vou dizer a bobagem do que vocês decidiram que elas são. E isso é engraçado para mim. Não é divertido para o meu parceiro, mas para mim é. Em primeiro lugar, faz sentido para você que uma nave vindo das estrelas, que precisaria saber sobre viagem interdimensional, que viria através de espaço interestelar, precisaria de uma pista de pouso? Você nunca pensou sobre isso, não é? Eu quero que você retorne para aquela cultura, porque você não sabe o que eles encararam, vocês não sabem o que eles estavam fazendo. E este é um lugar na Terra, neste momento, onde não há nada, nada cresce lá, mas muita coisa acontecia quando eles estavam lá. Era um lugar onde havia muita vida. Quando a chuva parou, na cultura deles, o Deus deles disse a eles para construir uma estrada. E eles o fizeram. E eles não questionaram. Quanto maior a estrada, maior a honra ao Deus deles, que daria a chuva, mas essa chuva nunca veio. E eles construíram e construíram da forma mais perfeita que pudessem. E quanto mais longa a estrada, melhor chance de terem chuvas. Mas ela nunca veio. Pouco a pouco, eles morreram até o último ter ido embora, deixando apenas a estrada. Essa é a verdade. Você sabia disto? Você sabia sobre o Deus deles, a cultura que eles tinham, o clima? Você sabe alguma dessas coisas? E a resposta é não. Congelado no tempo, perdido na história. Nunca foi escrito sem uma internet. Isso leva vocês a pensarem apenas sobre coisas que vocês compreendem em sua cultura. Porque vocês têm aeronaves, portanto aquilo deveria ser pista de pouso. Esta é apenas uma de muitas coisas, meus queridos. Há um motivo por que estou dando isso a vocês e vocês verão em um instante. Geologia é a mesma coisa. Nós já discutimos isto antes. Vocês baseiam todas as suas suposições geológicas, o que vocês veem nos cânions que foram formados, em uma premissa que o tempo fez essas coisas. Mas vocês não estavam lá para ver o que aconteceu. E vocês baseiam aquilo sobre aquilo que vocês veem hoje. Um lugar muito benevolente. Não tem muitas reviravoltas. Um planeta benevolente apenas está lá, tranquilo. Um planeta benevolente que é gasto com tempo por milhões de anos para criar erosões aqui e essas coisas lá. Deixe-me levar vocês para um período de 300 anos, onde o Grand Canyon foi criado há muito tempo atrás. Onde todo um oceano fluiu em ambas as direções devido às reviravoltas na Terra. Durante 300 anos, aquele Grand Canyon foi cavado muito rapidamente. Os geólogos dirão que eles encontram delta em ambos os lados do canyon. Faz sentido?
porque o oceano fluía nas duas direções. Perguntem, eles encontraram conchas? Sim, havia um oceano que fluía nas duas direções e cavou aquele cânion em apenas 300 anos. Estava lá naquela época. E eu estava lá. Você apenas pode decidir isso baseado naquilo que você sabe e não no que você não sabe. E a geologia não sabe dessas coisas. E eles não têm aquilo que permitiria a eles, pelo menos, supor, porque não há evidências. Porque o tempo não é aparente para eles ainda. Haverá algumas coisas que eles descobrirão que levarão a isto. Observem. Algum dia, eles eventualmente olharão e perceberão que tudo isso aconteceu de forma bem rápida. Percebem o que estou dizendo? Aquele conhecimento estava congelado no tempo. Vocês não têm nenhuma foto daquilo. Vocês não têm isto hoje porque a Terra é calma, ao invés de uma que era dinâmica naquela época. Portanto, vocês pensam que o que construiu aquilo durante milhões de anos foi um pequeno rio, mas não foi. Os antigos criaram estruturas enormes, imensas. Eles tinham blocos de granito que pesavam toneladas, retirados de lugares muito distantes dos lugares onde eles construíam os monumentos, que pareceriam impossíveis hoje em dia. E, portanto, vocês olham para eles e dizem, isso era impossível. Eles não podiam ter feito aquilo. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Não havia forma deles construírem aquilo sem determinados tipos de máquinas. E esta é a sua decisão. E, portanto, como eles o fizeram? Bem, novamente, eles precisavam ter ajuda. Provavelmente eles tinham equipamentos de levitação vindo do espaço exterior. Agora eu vou quebrar um paradigma e dizer a verdade. Vocês podem não acreditar. Não, eles não receberam nada do espaço. O paradigma da sua cultura é que tudo tem que ser feito rapidamente e de forma eficiente. Eu quero contar a vocês sobre a cultura deles. Você compreende que eles construíram monumentos para reis que nem tinham nascido ainda? E vocês sabem quanto tempo eles demoraram? Vidas. Vocês sabem quantos homens estavam envolvidos? Centenas de milhares. Pegavam esse bloco de granito naquela região. Tudo bem. Demorará alguns anos e será feito polegada por polegada. Eles pegavam pedaços de pau e cordas. Não importa quanto tempo demorará. Às vezes eram escravos, frequentemente não eram. Eles eram voluntariamente lá para ajudar seu rei, aquele que estava ainda no útero da rainha. Aquele que teria uma pirâmide, talvez, ou um outro tipo de estrutura, talvez, quando morresse. E eles então davam 2, 3 semanas por ano em todo o país. Aos milhares eles vinham para poder puxar as cordas, para engraxar as madeiras, e o que eles tinham, vocês não percebem. Era matemática, e muita matemática. Eles compreendiam polias e todas as coisas sobre as quais vocês sabem hoje. Sobre redução de força. Eles sabiam sobre isso. Esquemas inteligentes para poder deslizar as coisas, montanha acima, bem lentamente, com milhares de poder de homens trabalhando. Vocês acham que as pirâmides sempre pareceram como pirâmides? Como esses prédios parecem? Como um prédio parece quando eles estão sendo construídos? Eles parecem como um prédio construído já? Vocês acham que talvez eles tivessem coisas ao redor para poder ajudá-los? E eles tinham, mas não estavam em sua cultura? Então esta é uma ciência que está congelada no tempo. Congelada no tempo. Há dicas do que eles fizeram, sim. Não muitas. Esta é a verdade. Mas vocês não podem saber disto, porque tudo que vocês fazem é olhar para isto a partir da perspectiva daquilo que vocês sabem. E a ideia de algo que leva anos, talvez uma vida, com milhares e milhares de homens envolvidos, não está em sua consciência. Vocês não constroem coisas desta forma hoje. Portanto, vocês não extrapolam aquilo para a fórmula do que eles fizeram.
Nós dissemos que os lemurianos tinham templos do rejuvenescimento no topo do Havaí. Era uma montanha elevada pelo abaulamento que aconteceu. Havia glaciares no alto das montanhas. Aquele abaulamento estava lá por milhares de anos. Mesmo antes dos lemurianos chegarem lá, ele estava lá. A montanha do Havaí é a montanha mais alta do planeta, medida de cima até a parte de baixo, mesmo que a parte de baixo esteja sob a água. E a maioria delas estava exposta, empurrada por esse abaulamento feito pelo magma. Isso aconteceu de forma muito similar no parque de Yellowstone, porque é um outro hotspot, um ponto quente do planeta. É um processo geológico que acontece. Não é um mistério. E colocou os topos das montanhas acima de 10 mil metros de altura. É muito frio lá. E por muito tempo esteve frio lá. Vocês tinham uma temperatura de menos 50 graus centígrados. E você teve essas temperaturas por muitos anos. Vocês tinham algo extremamente frio. Agora, os lemurianos usavam aquela tecnologia de super resfriamento, sem eletricidade, sem o conhecimento de qualquer coisa a não ser química. Vocês podem extrapolar calor a partir de qualquer coisa com certos tipos de química, perdido no tempo, congelado no tempo. Eles usavam tecnologias de super resfriamento para criar um evento quântico no topo das montanhas. E aquilo criou os templos do rejuvenescimento. E eles mudavam o DNA com aquilo. Eles eram capazes de literalmente manipular a massa através de uma tecnologia de super resfriamento que vocês estão apenas descobrindo atualmente. Mas há aqueles que dirão que é impossível, eles não poderiam ter feito essas coisas sem computadores, sem eletricidade, e vocês nomeiam tudo baseado naquilo que vocês sabem hoje, como sendo sua realidade, e não aquilo que você não sabe. Eu darei a vocês o último. E é sobre isso que queremos falar. Querido ser humano, você pensa que sabe muito sobre a saúde, não é? Vocês têm a ciência mais moderna, mas há coisas que vocês não sabem. Vocês podem imaginar ser parte de um sistema de saúde que não sabe sobre germes, e então, quando essa descoberta aconteceu, tudo mudou. Você pode imaginar como poderia ter sido nos campos de batalha, mesmo com os melhores médicos, sem o conhecimento de que havia germes, micro-organismos? Não importa o que eles fizessem, as tropas morriam, porque eles não compreendiam sobre esterilização, micróbios ou qualquer dessas coisas. Nada. Até que eles receberam aquela informação e de repente tudo mudou. E aqui está a premissa do dia. Será possível, querido ser humano, que vocês perderam algo ao longo do caminho? Vocês têm alguma ideia do que está nas florestas desta terra? Os xamãs sabiam. Eles podiam curar qualquer coisa. Gaia coopera com certos tipos de energias, e a energia xamânica do planeta estavam muito investidas em saber sobre o que eu chamarei a química das plantas. Dentro da cooperação do sistema de Gaia estão as curas para todas as doenças. Vocês sabiam disto? E eles eram capazes de curar tantas coisas, vindo direto da Terra, naturalmente, sem nenhum efeito colateral, sem nada artificial, sem fabricar nada. Vocês já ouviram sobre isto? Eles eram vistos como estranhos, portanto eles viviam na extremidade das vilas. E tudo o que eles sabiam, foi perdido. E foi perdido com ideias modernas de Deus. Foi perdido quando eles curavam alguém e não eram compreendidos, então eles se tornaram malignos para a cultura. Isso se foi completamente. E agora aqui estão vocês. Isso estava congelado no tempo. E agora tudo que vocês têm é artificial. Quase tudo.
E aqui está a questão. Meu parceiro hoje fez algo que eu pedi a ele para fazer. Ele passou o tempo apresentando para vocês como um novo ser humano pode se parecer. Quando vocês começam a aumentar a porcentagem em qual o DNA está operando, vocês começam a ter a premissa de crianças capturando o registro acástico sem precisar aprender a caminhar ou ler. E eles estão fazendo isto em pequena quantidade de tempo, com menos de 2 anos de idade, porque elas estão se lembrando daquilo que elas já sabiam. Agora, isto é novo. Portanto, vamos para o próximo passo, velha alma. Quantos de vocês foram xamãs? Vocês estão começando a compreender isto? Vindo do grupo das velhas almas, nas próximas 2 gerações deste planeta, estará uma lembrança de tecnologias congeladas. Vocês se lembram da química que extrai o calor, vocês se lembram do que o corpo precisa para sobreviver. E isso virá para vocês em pedaços e partes, e haverá alguns de vocês que se tornarão famosos pelas descobertas, que são simplesmente lembranças daquilo que vocês costumavam fazer. O início de uma evolução, não na medicina, mas no relacionamento com as florestas. Isso começará a ocorrer. E estas coisas serão puxadas a partir da lembrança da energia xamânica e informações xamânicas em muitos de vocês, no qual muitos de vocês participaram. E a maior diferença do porquê vocês lembram disso agora e não antes, é porque agora é seguro. E há 3 anos atrás isso não era seguro. E esta é a diferença entre aquela época e agora. Eu dou a vocês esses exemplos de hoje, de algumas das tolices que vocês veem, das decisões predispostas, baseadas apenas naquilo que vocês conhecem, ao invés daquilo que vocês se lembram do passado. E isso vai mudar. Quanto mais elevado o funcionamento do DNA, mais lembranças acontecerão. E a lembrança acontecerá a partir de um grupo específico. O grupo xamânico, as velhas almas, aqueles que se sentariam numa sala como essa durante um dia inteiro, ouvindo a esta conversa em um belo dia. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque você quer saber mais, não é? Você não pode sentir isto? Você não pode senti-lo? Está aí. Você sabe que está. Eu quero que você se jogue no seu centro e comece a desenvolver a intuição que você tem, meus queridos. As velhas almas, não aqueles que ainda vão nascer, mas aquelas que estão aqui, vão descobrir estas coisas, irão apresentar estas coisas, lembrar-se destas coisas e começarão a usar estas coisas. E isto não será oposto. Isso não será de apenas um, serão muitos de vocês. Isto será recebido muito bem. Não haverá oposição. Isso irá ajudar a curar o planeta. E esta é uma bela mensagem. Há um lugar para a química elegante. Há um lugar para a elegância de soluções naturais. Tudo pode ser utilizado junto, em equilíbrio. Nós sempre dissemos isto. Um não irá surpassar o outro, mas já é tempo de lembrar-se como curar a vocês mesmos, a partir de Gaia, com Gaia, através de Gaia. Agora vocês sabem por quê existem os 9 atributos do ser humano. Por isso que Gaia é parte deles. E esta é a mensagem do dia. Uma mensagem que poderá ser lembrada e estudada por poucos. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. Eu sei o que está vindo. Eu já vi isto antes. Não deixe
o atributo que vocês veem ao seu redor enganarem vocês em acreditarem que as coisas não estão melhorando. Eu disse que a velha energia irá revidar a tantos seres humanos que querem trazer as coisas para a forma como elas eram antes. Eles não vão ser bem-sucedidos nisto. E assim é.